Graça Moraes, como também a nossa irmã Edna Sotero e o presbítero Flaviano Holanda, que são coordenadores da Escola Bíblica. Amados, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Louvado seja Deus. Amados, nós vemos nesta passagem uma promessa a qual Deus fez a Abraão, quando ainda o seu nome era Abrão. E Deus o promete que faria dele uma grande nação. E que Deus pediu que ele saísse daquela terra e fosse para uma terra que Deus o mostraria. E assim Abraão fez, assim Abraão, ele obedeceu. Mas a promessa do Senhor não aconteceu na vida de Abraão de uma forma imediata. Houve um tempo para que aquela promessa se cumprisse na vida de Abraão. E a Bíblia diz que ele vai ali para a terra que Deus o mostra, juntamente com a sua esposa, com o seu sobrinho. E Deus ele promete que faria uma grande nação daquele casal. Mas Abraão já era avançado em idade. A sua esposa, Sarai, era estéril. Então, era impossível que aquela promessa se cumprisse na vida daquele casal. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus promete, Ele vela para cumprir com a sua palavra. E Deus o prometera. Abraão, ele não duvidou, ele creu na sua palavra. Mas houve um tempo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Deus tem feito promessa a você, Deus tem promessa para a tua vida. Talvez você tenha dito, as promessas do Senhor, elas não têm se cumprido. Talvez porque ainda não seja o tempo. Lá em Eclesiastes a palavra do Senhor diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para se plantar, como também há um tempo para se colher. Qual é o tempo que você está vivendo agora? É o tempo da promessa ou é o tempo de esperar, de aguardar no Senhor para que a promessa de Deus ela venha se cumprir na tua vida? A palavra do Senhor, ela nos fala no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, o versículo de número 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a ramar. Então aqui nós vemos uma outra promessa. Uma promessa, aleluia, qual Deus traz a Davi. Deus pede que o profeta Samuel vá até a casa de Jessé, porque ali entre seus filhos existe um a qual será o rei de Israel. E quando o profeta Samuel chega ali, encontra com os filhos de Jessé, e ele compreende que o rei está entre eles, só que Davi não estava entre eles. E quando ele diz, Senhor, certamente eu estou diante do rei de Israel, e o Senhor diz, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Não era nenhum daqueles que estavam ali, mas Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, a qual, aleluia, Deus o conhecia. E quando passa todos os filhos de Jessé, o profeta pergunta, mas não tem nenhum outro? E Jessé diz, ainda tem um, é o mais moço, ele está cuidando das ovelhas. E o profeta Samuel pede que tragam a Davi até
ali à mesa, para que eles possam concluir aquele propósito. E quando Davi chega, Samuel unge Davi com azeite, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja que coisa interessante. O propósito de Deus naquele momento, Davi, ele foi ungido. A unção de Deus foi derramada sobre a vida daquele homem. Mas, porém, ele não assumiu o reinado de Israel naquele momento. Existia um outro rei. Mas era necessário um tempo, o tempo de Deus, novamente, para se cumprir agora na vida de Davi. Era necessário Davi aguardar o propósito de Deus. E ali Deus vai testando Davi, Deus vai preparando Davi. Vem um urso para comer as ovelhas, Davi vai lá, mata o urso. Vem um leão, Davi vai, mata um leão. Se levanta um gigante, Golias, para humilhar sua família. Davi vai lá, mesmo sendo de baixo semblante, de baixa estatura, Davi vai lá e enfrenta o Golias e vence o gigante, porque o Espírito do Senhor era com Davi. E aí nós vemos que a promessa de Deus, mas um pouco mais tarde, veio se cumprir na vida de Davi. A unção que foi derramada naquele exato momento, ele veio se tornar rei posteriormente, depois de um certo tempo. Porque é um tempo para que as coisas aconteçam. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós queremos as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Nós ficamos, às vezes, preocupados porque algo não aconteceu, uma promessa não aconteceu ainda, e nós ficamos querendo que aquela promessa se cumpra, mas a promessa de Deus, ele vai se cumprir. Se Deus ele prometeu, ele cumpre, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas há um tempo para que isso venha acontecer. Há um tempo de Deus na sua vida, há um tempo de Deus no seu ministério, há um tempo de Deus, aleluia, para que o milagre venha acontecer na sua vida. Então compreendamos e aguardamos, confiando no Senhor, como Davi confiou no Senhor e enfrentou o gigante, como Abraão confiou no Senhor e alcançou a promessa do seu filho Isaque, e levou Isaque ao sacrifício. Eu acho tremendo quando ele chega ali no monte, aleluia, e Isaque pergunta: pai, onde é que está o sacrifício? E ele diz: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá o cordeiro. E Deus proveu ali, na hora que ele ia sacrificar Isaque. Deus ele mostra o poder, que Deus provou a fé de Abraão. E naquele lugar foi chamado o monte do Senhor, onde Deus proverá. Deus ele proverá na tua vida. Deus proverá na tua casa, na tua família, no teu negócio, na tua empresa. Deus ele é fiel. E a palavra do Senhor ela nos fala aqui já agora no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 5, o versículo 5, fala sobre um homem conhecido como paralítico de Betesda. E diz aqui no capítulo 5, versículo 5, diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Olha só, esse homem estava ali há 38 anos, paralítico, no tanque de Betesda, porque uma vez ao ano o anjo do Senhor tocava nas águas e ele, primeiro que tocasse era curado. Porém o paralítico não tinha essa oportunidade, porque não conseguia se locomover. E a Bíblia diz que um certo dia o próprio Jesus foi até lá o tanque de Betesda e perguntou àquele paralítico: o que é que você quer? Ele disse: eu quero andar. Era o sonho daquele homem. E Jesus disse: pega teu leito, coloca nas costas e anda. E o paralítico começou a andar pela cidade. As pessoas começaram até a criticar porque era um sábado. Aleluia.
E Deus ali, aleluia, fez aquele milagre. Deus operou poderosamente na vida daquele homem que esperava tanto tempo pelo seu milagre. Mas ele esperou no Senhor. E ele alcançou o seu milagre, alcançou as suas promessas. Então, querido, confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque as promessas do nosso Deus irá se cumprir na tua vida para a honra e glória do nome de Jesus. 38 anos. Mas ele esperava ali o movimento das águas. E o próprio Jesus foi lá e o curou. A promessa de Deus na tua vida. E Deus vai cumprir, porque Ele é Deus em um nome de Jesus. Quando a palavra do Senhor fala da mulher do fluxo de sangue, já tinha gastado tudo que tinha com a medicina. Estava pálida, frágil, fragilizada. E ela enfrenta a multidão. Houve uma grande dificuldade para ela chegar até Jesus. Ela teve que se locomover, talvez de uma outra região, de uma outra cidade. E ali onde Jesus estava uma multidão. Ela teve que enfrentar a multidão. E quando ela chega diante do Senhor, a fé daquela mulher falava que ela tocasse em Jesus. E ao mesmo tempo a dúvida, o medo. E aquela luta interior. E quando ela toca em Jesus, ela recebe o seu milagre. Jesus sente que dele saiu virtude, saiu poder. Como ele é maravilhoso. Então creia no Senhor. Creia nas promessas de Deus, elas irão se cumprir em um nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos aí alguns exemplos. Abraão, Davi, o paralítico do tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, que eu acabei de citar. E eles creram e alcançaram. Continue crendo. E você alcançará as bênçãos de Deus, as promessas de Deus na tua vida, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu gostaria de compartilhar essa breve palavra em o nome de Jesus e vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus e Pai, eu oro a Ti, Senhor, nesta hora, Pai. Aleluia, em concordância com essa pessoa que está me ouvindo, que está orando também, Pai. Meu Deus, esse homem, essa mulher, meu Pai, que tem promessa do Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que tem esperado pelo milagre, tem esperado por uma cura, tem esperado pela uma providência, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, opere, meu Deus, o impossível, meu Deus. O sobrenatural, o Teu milagre, a Tua cura, a Tua bênção, a Tua libertação, a salvação. Oh, Senhor, nesta vida, na vida dessa família, para o louvor da Tua glória, Pai. Que todas as promessas se cumprirão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, nós cremos e nós decretamos o Teu milagre, a Tua bênção em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê diz amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.